Só assunto legal. Mandem suas perguntinhas, porque ela está aqui. Vocês adoram, eu também. Doutora Andressa Heimscher, seja bem-vinda. Obrigada. Você tá bem? Tô ótimo. Tá ótimo. Tô ótimo. Tirou umas férias de 5 dias. Tirei umas férias de 5 dias. 5 dias, né? Pra dar uma passeadinha. Mas foi bom, né? Foi bom, Ai, não que foi bom. delícia. Consegui. Os olhos estão brilhando ainda mais. Tô descansada, Tá descansada. tô bem. Então, isso faz parte. Eu acho que os médicos... são incríveis, eu sou apaixonada, né, enfim, pela inteligência, assim, esse lance do estudo e querendo cada vez trazer mais coisa, né, para nossa qualidade de vida, para nossa saúde, mas vocês não descansam. Não, sabe que eu não descansei, eu não descansei mesmo. Porque Nova York não dá, né, contei, ela foi para Nova York, não dá para descansar. Não, e eu fiquei lá ligada porque todos os restaurantes e todos os cardápios vêm o valor calórico do que eles estão se alimentando. E por isso que você pensou nessa pauta também. Exata, também. Eu já vinha amadurecendo essa história dessa pauta, e aí eu acabei viajando, e aí todo restaurante que eu ia, eu olhava lá, hambúrguer, 1000 calorias, pizza, 500 calorias, e eu falei, gente, é uma lei, todo lugar, pelo menos no estado de Nova York, que tem o cardápio, ele vem com o valor calórico dos alimentos. Então, isso é lei, poderia ser aqui também, poderia ser, né? Aqui também, olha, que ideia ótima. É ótima. uma coisa para as pessoas começarem a terem noção justamente da quantidade de calorias que elas estão ingerindo em cada refeição. Verdade. Que é por isso que existe essa luta contra a obesidade infantil e contra a obesidade de adulto também, faz parte. Agora, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar com a primeira imagem aqui. Quando a gente fala de calorias, você já deve ter ouvido, né, enfim, até de pacientes. Eu prefiro não contar caloria. Eu acho que tem que ver só se o alimento é bacana, funcionalidade, tal. Quando me fala, bom, super respeito, aliás, eu respeito a opinião de todo mundo, porque eu acho que é assim que deve ser. Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que quando você tem noção de calorias, aquilo te dá ali um ganho de clique, tipo, posso ir além ou não posso. Eu vou dar um argumento que eu tento convencer meus pacientes. Eu não sei se eu consigo, mas eu tento. A gente não faz planejamento de conta de casa? Sim. O quanto a gente ganhou por mês e o quanto a gente gastou, quanto gasta no gás, quanto gasta na água. Então, se a gente ganhar 2, 3 mil, a gente não pode gastar 5 mil. No peso, é um pouquinho ao contrário. No peso, para perder peso, a gente quer gastar mais do que a gente ganha. A gente quer que o balanço energético seja negativo. Mas como é que eu vou fazer um balanço energético negativo se eu não sei o quanto eu estou ganhando? Exato, é impossível. Se eu não sei o valor do meu salário, quanto eu sei que eu vou poder gastar? Então, não dá. É por isso que a gente precisa ter uma noção das calorias. Não é que tem que ser algo assim. Não é para você ficar paranoico. O tempo, exatamente. Porque tem gente que acha que eu sou paranoico. Não, gente. É que depois de um tempo você tem uma noção. Sim, você começa, quanto mais a gente lê, quanto mais rótulo a gente pega, e é esse, acho que, o meu desafio para quem está em casa, o nosso desafio, né, Carol? Comece a analisar com mais carinho os rótulos do que você está comendo. Pare para olhar a quantidade de carboidrato, de gordura, de proteína e o valor calórico. E aí você pode ter certeza que você vai ficar muito mais consciente. Então pense na sua conta bancária e pense na sua conta de calorias, porque se você quer perder peso, ela tem que ser negativa. Se você quer ganhar peso, ela tem que ser positiva. Verdade. E você vai explicar como a gente faz isso? Com certeza. Vamos lá então com o nosso primeiro slide na tela. Olha lá, o que são então as calorias? Por que tem um foguinho aqui embaixo, né, Carol? Porque a caloria, na verdade, é uma unidade de medida. Ela representa a quantidade de energia que vai elevar a temperatura de 1 quilo de água, 1 quilo é quase 1 litro, né? De 14 graus e meio para 15 graus e meio. Isso é uma medida de laboratório. Os alimentos que a gente tem, as calorias dele, elas são calculadas em laboratórios especializados. Então, é o valor de calor, de energia que aquele alimento fornece. Então, é uma unidade, então, de valor energético do alimento. Que legal, mas muito legal isso, de aumento da temperatura. Ela porque, na verdade, o nosso corpo, ele trabalha também com manutenção da temperatura corporal. Eu estava lá sentadinha vendo a pauta do doutor falando sobre músculo, né? E assim, os músculos são os nossos principais queimadores de calorias. Então, quando a gente fala em queimar, não é que tem fogo, mas é que gera calor para nos manter quentinho. Então, a caloria vem justamente desse processo. Olha que
É muito legal, é Gostei muito disso. legal. Vamos pro próximo? Vamos sim. Pra gente... E aí a gente trabalha com uma unidade padronizada que são as quilocalorias, né? Então, cada alimento vai ter uma quantidade de energia que vai fornecer as quilocalorias, que a gente chama de calorias para facilitar a nossa vida. Por isso que nas embalagens a gente vai ver que é kcal, que é quilocalorias. Certo. Então, funciona como se fosse uma pilha. Então, para cada alimento, a gente tem como se fosse uma pilhazinha que vai fornecer um valor de energia que pode ser menor, pode ser maior, pode ter duração mais prolongada se for um alimento mais rico em gordura, pode ter uma duração mais rápida se for um alimento rico em... Mais rápida, que a gente queima mais rápido, o carboidrato. Carboidrato a energia. simples, perfeito. Então é como se, vamos supor, essa pilhazinha tal representa carboidrato, essa outra representa a gordura, essa outra a proteína. Perfeito. E o alimento é uma composição, se for um alimento só feito de carboidratos, ele vai ser uma pilha de carboidrato de gasto rápido. Se ele for feito mais de gordura, ele vai ser uma pilha de energia de ação mais lenta. Entendi. Então, as calorias, o alimento, na verdade, é energia, é o que faz o nosso corpo se movimentar. Então, toda vez que a gente vai olhar um alimento, a gente vai olhar para uma pilha que vai fornecer energia pra gente. Olha só. E aí, cada pilha, como você explicou, vai ter uma rapidez, vai ter uma durabilidade. Não tem pilhas que duram mais? Tem. Que as alcalinas duram mais? A gente tem alimento que vai fornecer mais energia a mais longo prazo, que são os alimentos mais ricos em gordura. Captamos. Vamos para uma primeira perguntinha, então, diretor, nessa parte? Vamos colocar uma agora? Daqui a pouquinho? Então tá, então vamos para o próximo slide, porque daí eu já te faço uma pergunta. Olha que legal. Pense na balança, então. E a gente sabe que é aquilo que você falou. Para perder peso, a gente tem que gastar mais do que o que entra. Exatamente. Agora, por que então, pensando também no lance das pilhas, a gente sabe que 1 grama de carboidrato oferece 4 calorias. Exatamente. 1 grama de proteína oferece 4 calorias. Agora, 1 grama de gordura oferece 9 calorias. Isso é um estudo que é feito em laboratório e a gente sabe que quanto mais gordura tem o alimento, mais calórico ele vai ser, mas também depende do peso. O cálculo de calorias de um alimento, ele é um composto, porque é como quando a gente vai fazer um bolo. O bolo não vai farinha, que é carboidrato simples, mas também vai manteiga, que é gordura. Então, o alimento ele vai ser uma composição de proteínas, de carboidratos, de gorduras, e isso que vai dar o valor calórico final. É como se a gordura pesasse mais? É como se a gordura oferecesse mais energia. Porque, na verdade, o que é a gordura? É a nossa gordura. É a célula de gordura que dentro dela ela tem gordura, por isso que ela é uma célula de estoque, que é usada na fabricação dos alimentos. É por isso que a gente tem gordura vegetal e gordura de origem animal. Entendi. E é por isso que ela fornece mais energia. O somatório de tudo que a gente come no dia, todas as pilhazinhas, se a gente pudesse colocar, né, num prato e trazer para cá, é o nosso ganho energético. Certo. Então, todos os alimentos vão fornecer ao longo do dia uma quantidade de calorias que está entrando, que a gente tem que ter noção disso, porque senão a gente se perde. Por que isso? Porque 1 quilo são, em média, 6.500 a 7.000 calorias. Nossa! Então, comeu a mais ou deixou de gastar 6.500 a 7.000 calorias, nós fazemos 1 quilo. Então, quando a pessoa vai para o feriado, tipo feriado que passou, ou para as suas férias de 5 dias e volta com 1 quilo, 1,5 quilo a mais... Ela comeu 6.500 a 7.000 calorias. Ou seja, se ela passar 7 dias de férias e engordou 1 quilo, na média, ela comeu 1.000 calorias a mais por dia. Gente, olha, em uma semana... Mas eu vou fazer um alerta. Eu nunca tinha parado para pensar nessa conta. Mas você sabe o que são 1.000 calorias por baixo, Carol? Então. 2,5 fatias de pizza. Se você for... Se 2 fatias e meia de pizza já dão 1.000 calorias. Então, se você vai de férias... A cara do Chico! Você come 4? 4. Cada fatia de pizza são 400 calorias, em média. Porque se você botar mais queijo, menos gordura, mais azeite, ela muda um pouco. Mas de base, 400 calorias. Se eu comer 2 fatias de pizza em meia, na média, 1.000 calorias. Só que isso é só no jantar. E ninguém come 2,5. Come 4, que nem o Chico falou. E aí, nisso, já pulou um tanto... E aí, fora o almoço. Fora o almoço e fora o lanche. E é por isso, então, que a gente tem que ter noção do quanto está entrando.
Fora, não fala essa palavra, o refrigerante. Fora o refrigerante. Com açúcar, que a gente já falou aqui. Com açúcar, que tem muito açúcar. Um refrigerante, um copinho médio, vai versar em torno de 80 calorias. Tem uns que são mais calóricos, outros que são menos, mas em torno de 80. Gente, 2 copos por dia já são 160 calorias. E a gente vai somando, veja quantas calorias a gente pode engordar só de beber refrigerante. Nossa. Que, aliás, refrigerante é a principal causa de obesidade infantil. Ah, é? Bebidas doces ou bebidas adoçadas com açúcar. Com açúcar é o que vão aí. Com açúcar. Nossa, doutor, olha isso, quanta gente, vocês viram em alguns segundos quantas informações a gente falou aqui? É por isso que a gente tem que ter muita noção desse balanço energético. Equilíbrio. Quanto a gente gasta ficando 1 hora na esteira? Andando, Carol. Andando ali no 6,5, 7, vou te falar, 1 hora na esteira andando no 6,5, 7, dá pra gastar? De 150 a 200. Muito bem, meia pizza. Meia pizza. Então você senta, você come 3 fatias de pizza, você precisa ter pelo menos 6 horas de esteira para poder gastar. É por isso que a gente trouxe a pauta. Os meninos estão chocados, tá vendo? Evaí, não é mole não, fofinho salame. Imagina, Evaí gosta de salame. Salame é super calórico também. Cada fatia de salame, mais ou menos em torno de umas 50, 60 calorias. Ele come umas 30, fora cervejinha, gente, já foi. Que aquela loucura. fatia de espessurinha de dedo, sabe? Aquilo fininho já tem 50 calorias. Isso vamos mesmo. Pro próximo? Vamos. Me avisem, Má, quando a gente for colocar a perguntinha, então, que o papo tá bom. Isso aqui nos interessa muito. Isso eu já falei, mas eu sempre trago, porque eu acho tão bacana. Então, assim, como é que a gente conta quanto a gente precisa comer? Então, a gente precisa saber quanto a gente gasta em repouso. Verdade. Né? Então, para você que quer manter o seu peso, gente, isso é uma conta geral. O auxílio de um endocrinologista ou de um nutricionista vai te dar isso de forma mais específica. Mas, no geral, para você saber, para manter o seu peso, você precisa calcular o seu peso em quilos e multiplicar por 30. E aí você vai ter a quantidade de calorias que você precisa ingerir para manter o seu peso. Isso sem atividade física? Sem atividade física. Sem gastar. Então, uma pessoa com 70 quilos que quer manter o seu peso vai multiplicar 70 vezes 30, que vai dar 2.100. Então, 2.100 calorias que você precisa comer se você não faz atividade física, se você fica mais em repouso. Tá. E isso a gente chama de taxa energética basal ou gasto energético basal. Tá. Agora, se você quer perder peso, você tem que multiplicar o seu peso por 20. Então, se você tem 90 quilos e quer emagrecer, a sua dieta tem que versar em torno de 1.800 calorias. Por isso que é muito importante a gente tem que ter essa noção, que a gente precisa ter essa noção do balanço energético. Perfeito. Porque aí o que acontece? 1.800 calorias. Vamos voltar para a história da pizza. Quantas fatias de pizza são? Se 3 são 1.200, 4 são 1.600. Você senta para comer 4 fatias de pizza, você quase estourou a sua dieta. E vamos combinar que está ingerindo ali calorias vazias. Calorias vazias, que são ricas em gordura, com poucas vitaminas e poucos minerais. Então, te pergunto, doutora, é importante ter uma noção de calorias. E a gente já vai mostrar que tem uma mesa ali linda nos esperando. A gente já vai mostrar ali essas substituições e a quantidade calórica para a gente ter uma noção de fatias, de colher. Perfeito. Porém, eu te pergunto, os meninos até estão mostrando, ó, tá bem bonita mesmo a mesa. Doutora, é importante também para esse paciente, quando ele pensa na perda de peso e pensa nesse cálculo que você está nos ensinando, que ele também deve mudar o tipo de caloria que ele está ingerindo? Perfeito. Um conceito que você falou que é muito importante, Carol, é o conceito das calorias vazias. O que são as calorias vazias? São aquelas que trazem somente energia e não te fornecem vitaminas e minerais essenciais. Tá. A gente sabe, por exemplo, que calorias que vêm de proteínas, elas são mais ricas, porque as proteínas são da parte estrutural do nosso corpo. Já calorias que vêm de carboidratos simples, normalmente elas são desprovidas de vitaminas. Por exemplo, as calorias que vêm nas bebidas alcoólicas são calorias vazias. Entendi. Então, a gente não ajuda, ela só faz a gente ter energia, mas não faz nenhum outro benefício para o organismo. Tá. E isso a gente precisa tomar cuidado. Não é só o valor calórico, claro que o valor calórico é importante. É o que eu falo para o meu paciente, se a sua dieta tem 1.200 calorias, nada te impede de comer
3 fatias de pizza por dia e tudo bem, uma no café, uma no almoço e no jantar. Porém, não é o correto. O correto é que você diversifique a sua alimentação para que você seja saudável. E que tenha um pouco de tudo. Que tenha um pouco de tudo. Que lembram daquela piramidezinha que eu falei uma vez? A nossa dieta, ela tem que conter 50% de carboidrato, 30% de gorduras e 20% de proteínas. E aí a gente vai ter uma dieta equilibrada. Como é que eu vou sabendo isso? Bom, tem os profissionais que ajudam, os nutricionistas, o endocrinologista, a gente sempre dá uma noção, a gente sempre ensina, mas se você for começar a ler devagarzinho os rótulos, você vai ver que o primeiro elemento do rótulo, depois do valor calórico, é o principal componente. Então, se você olhar um rótulo e vir que o principal componente é um carboidrato, para e olha, vamos ver se o segundo é proteína ou se o segundo é gordura. Quantos gramas tem, proporcionalmente quanto isso significa do que você está comendo. Então, para a gente começar a ter um pouco de uma visão mais crítica, porque o corpo da gente é um templo, tudo depende do que a gente come pela boca, né? E do que a gente também tem vontade de comer. Só que, às vezes, e eu acho que talvez é esse o objetivo da mesinha, é que às vezes você tá com vontade de comer um chocolate, você pode. Só pensa um pouquinho. Vamos ensinar. Vamos só fazer uma perguntinha? Vamos sim. Vamos colocar a perguntinha então do nosso Insta. Vamos ver. Ai, as meninas adoram as pautas com a doutora. Sara, um beijo pra você. Ó, que estilosa. O que devo olhar pra emagrecer? Calorias ou índice glicêmico baixo? Qual a diferença entre os dois? Sensacional. A gente fala tanto desse índice glicêmico. Como esse negócio faz uma confusão na nossa cabeça. Carboidrato é bom, mas peraí. Tem o índice glicêmico, doutora? Eu já dei aula disso. Verdade. Eu já dei aula disso. Sara, obrigada pela pergunta. Então, o índice glicêmico é a velocidade que a gente absorve o carboidrato da comida. Então, o carboidrato simples a gente vai absorver mais rapidamente do que um carboidrato complexo. Nem sempre o alimento ele é só composto de carboidrato simples. Se for um alimento, por exemplo, como um pão, como um arroz, que ele é quase 100% carboidrato simples, as calorias desse alimento vão se dever ao índice glicêmico. O que a gente deseja idealmente? Que o índice glicêmico do alimento seja baixo e que o valor calórico desse alimento também seja baixo. Entre nessa contagem do dia adequada. Sim, com certeza, que ele caiba dentro do seu valor calórico do dia. Então agora eu vou dizer, vamos lá pra mesinha. Então. Vamos lá. Vamos lá pra mesinha, porque eu já vou começar a falar de comida, que é o seguinte. Esse lance do glúten, que tira o glúten de tudo, e que o glúten... Aliás, eu vi um Instagram outro dia, doutora, foi tão legal, o Instagram falava assim, tinha um ovo e tinha o glúten. Aí o ovo falava assim pro glúten. Ai, foi muito bom, não sei se vocês já viram. Calma, essa má fase vai passar. Vai passar. Eu lembrei, eu falei, preciso falar aqui no programa. Olha, esse lance de tirar o glúten de tudo, a gente sabe que os intolerantes têm que tirar, porque é uma intolerância. Os que não têm a intolerância, eu fiquei parando para pensar nisso. Se tirarem o glúten de tudo, só vão consumir carboidrato com alto índice glicêmico, porque os produtos sem glúten tem alto índice glicêmico. Eu tô errada, doutora? Não, você tá certa. Eu comecei a pensar nisso. Você tá certa. Eu fiquei meio louca. Por isso que, gente, muito comecei cuidado. a pensar nisso. Quem tem intolerância ao glúten tem que tirar o glúten. Quem não tem, não precisa. Por que as dietas agora sem glúten, elas têm ficado na moda? Porque os alimentos com glúten, geralmente, são alimentos mais calóricos, de base da nossa alimentação. Que são os pães, que são, por exemplo, a gente vai ter o trigo, tudo que é feito com farinha de trigo, cevada, tudo isso é a base da nossa alimentação. A partir do momento que a gente tira, se a gente for tirar glúten daqui, vai pão, vai bolinho e vai panetone embora. Então, Por quê? Porque tudo contém o glúten. Mas aí a pessoa fala assim, então eu não vou comer o pão, mas eu vou comer uma tapioca de manhã. Que tem um alto índice glicêmico. Era aí que eu queria chegar. Então, de repente, a troca pode não ser tão boa. Exatamente. Não a tapioca tem que ser enriquecida com, por exemplo, chia, para ela valer a pena. Por quê? Porque a tapioca, elas são calorias vazias, ela é um carboidrato de alto índice glicêmico e a gente precisa enriquecer ela. A chia vai dar proteína e vai tornar essa tapioca de mais baixo índice glicêmico. Sensacional. Então, vamos ficar atentos a essas trocas. Perfeito. Porque eu comecei a pensar nisso e falei assim, gente, mas espera aí, tem alguma coisa errada, né? Vai substituir o carboidrato, tira o pão, mas põe a tapioca. Gente, a tapioca é uma bomba de índice glicêmico. A tapioca, e tem que ser feita bem fininha. A questão é que muitas vezes a pessoa põe 3 colheres de sopa. E aí fica... 3 colheres de sopa cheia. Tapioca, a gente faz com 2 colheres de sopa, peneirando em cima da frigideira
frigideira bem quentinha. Tá. E no final você coloca um pouquinho de chia. E aí você faz a panquequinha dela. Tá, e falar em panquequinha, a nossa culinária, você viu? Panquequinha, eu vi. Só que é de quinoa, que tem baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico e bastante fibra. E bastante proteína também. Sensacional. Excelente Ana escolha. D'Andrea. Excelente escolha para nossa receita. Segura, vamos lá, doutora. O que você Então, quer vamos lá ver. contar aqui? Por que essa mesa está Bom, aqui? então essa mesa está aqui para poder ensinar algumas substituições bacanas para quem está em casa. Por que é tão importante contar a caloria? Então, assim, a gente vê que a gente está na época do final do ano, né? Então, uma fatia de panetone tem 270 calorias. Tá. O que é mais interessante, às vezes, você quer comer o panetone, você come o seu panetone. Mas, às vezes, se você tem o panetone, mas tem alguma outra opção, você pode tentar trocar. Por exemplo, 2 fatias de pão, que tem 30 calorias cada uma, já são 60. Você pode até colocar uma fatia de mussarela que tem 100. Mas Uma fatia de mussarela tem 100? uma fatia de mussarela tem 100. Leuzinha? Não é mais sábio, em vez de uma fatia de mussarela, uma colher e meia de ricota? Ai, creme de adoro. Se a gente colocar o creme de ricota, que olha a quantidade, olha como vai ficar recheadinho. Super. E uma colher e meia vai ter 50 calorias. 50 Então, calorias. com 30 mais 50 e mais 30, a gente vai ter 110 calorias num super sanduíche. Quer colocar uma fatia de peito de peru? Deixa eu Tem pegar 50. Aqui um garfinho. Vamos montar. Quem que quer? Vai. Esquece o salame, nego. Vem Vamos pra lá, esse puxa lá, lado, Carol. porque... Peraí, acho que eu vou ter que pegar com a mão, gente. Peraí. Nossas mãos estão limpinhas, Ai, gente. tudo bem, não tem problema. Aqui, Olha ó. só, são 30, 60 mais 50, Pode são pôr- 110. Cada uma tem 50? Cada é? uma tem 50. Tão fininho, Mas tudo né? bem, Carol, pode colocar. Pode, né? colocar, Então não mais tem uma. problema. São 210 calorias que você está montando aí. Tá, e aí Põe mais outra uma fatiazinha de fatia. pão. Ó, 210 calorias. 210. Ai, mas eu tô com vontade de um docinho. Vamos colocar? Dá pra Vamos. colocar um chocolatinho. Meninas, alguém pega mais um pratinho pra mim, vai, por favor? Olha aí, ó. Que nós vamos montar aqui um negócio bem bacana. Então, assim, Olha. café da manhã, tô com vontade. Comer esse aqui de café da Vou manhã. comer esse aqui. Ah, eu não quero chocolate. Vamos devolver o chocolate, Devolve o porque chocolate. chocolate no café da manhã não é uma boa ideia. Não é Mas uma a gente pode comer uma maçã, que tem 50. Mas o ideal é comer tudo junto ou deixar essa maçã pro meio da Você manhã? pode comer tudo junto, a depender da sua dieta, ou você pode jogar essa maçã pro meio da manhã. Não tem problema nenhum. Agora, 210 mais 50, 270. Olha aqui. É a troca. É a troca. Ninguém está falando que não é para comer panetone, pelo contrário, panetone faz parte do Natal. Mas, às vezes, a gente precisa fazer o quê? Algumas substituições mais sábias. Sim. É isso que a gente precisa fazer. Ou se você tiver com muita vontade de comer o panetone, o ideal é comer ele no café da manhã para ter o dia todo para gastar? Perfeito. E com cafezinho preto. Ali eu dei a ideia do cafezinho preto. Cafezinho preto Com por quê? adoçante. Com Porque o café não tem caloria. Ah, ele vai, pode trazer, desculpa, querido. O café não tem caloria? O café não tem caloria. Existe algo, então, sem caloria? Existe. Água não tem caloria. Água não tem caloria? Café, na verdade, tem super pouco. Acho que tem 2 ou 3 calorias por cada Nossa. copinho. Obrigada, E aí querida. a gente montou o quê? 270 calorias aí, Carol. 270. Vamos colocar aqui embaixo. Quer colocar? Vamos colocar isso. Então aqui Perfeito. a gente já trocou. Mas diretor tá falando assim, e aqueles panetone zero, né? O diet. Tem que olhar o valor calórico também, porque Tá. às vezes eles tiram o carboidrato e colocam para fazer o panetone mais gordura. Então, às vezes, ele é mais até calórico do que o panetone regular, Entendi. o panetone normal. Então, assim, para quem tem diabetes, claro que é um controle importante, porque tem que tirar o Perfeito. açúcar. Porém, para uma dieta, uma pessoa que não tem diabetes, não seja tão inteligente a troca. Perfeito. Porque vai ter mais gordura. Perfeito. Ai, gente, tô com vontade de comer, sabe o quê? Esse iogurtezinho de chocolate. É aqui. aquele. Esse aqui, ó. Vamos fazer uma troca mais sábia? Vamos. O que a gente pode fazer? Ele tem 160 calorias. Tá. Cada potinho do iogurte grego, o light, tem 50 calorias. Nossa. Aqui a gente botou 2 potinhos. Nossa. Então aqui a gente tem 100 calorias. Tá. Certo? Ai, mas Andressa, mas tá faltando chocolate. Tudo bem. 1, 2. Cada quadradinho desse tem Tem 30 calorias. E aqui tem 160. Será que não é uma troca mais sábia? Acho que é, porque aqui tem bem menos açúcar e chocolate, não é? Do E que esse. olha a quantidade. É bem maior. É bem maior. Então vamos botar vai aqui te o saciar chocolatinho muito aqui, mais. chocolatinho. Exatamente. Quem vai Sabe querer o que, esse? sabe o que você pode Ficou fazer? bonito, hein? Você pode pegar achocolatado diet e misturar aqui também. Com E um umas pouquinho gotinhas de adoçante. adoçante, as gotinhas. Dá uma boa enganadinha. E não é nem enganadinha, é mais saudável. E vai dar a gente. mesma quantidade de o caloria. mesmo valor calórico. Por isso que ele tá aqui do lado, ó. Cadê a plaquinha? Exato. Aqui. Não é porque tá escondida, Tá. porque eu peguei esse aqui, 60 calorias, é quase 1/3 desse pote.
Nossa. Um terço desse pote são 60 calorias. 60 calorias são 2 fatias de pão. Então tá, então agora eu vou fazer mais uma coisa aqui. Pensando no que tá aqui e tantas outras coisas que você pensa em casa nas suas refeições. A gente tá falando aqui que vai dar vontade de comer tal coisa e você quer comer, quer colocar aquilo no seu dia. Então aqui a gente tem 160 calorias. Perfeito. 160 aparentemente é pouco. É pouco, Você olha, ai, gente, 160 é pouquinho, tranquilo. Só que daí a gente tem, isso aqui entraria num lanchinho da tarde. Isso. Quando a gente pensa em atividade física, pra queimar tudo isso? Meia hora de corrida, doutora Andressa, tem quanto que a gente queima em meia hora de corrida? 250, 300 calorias, a depender da capacidade física de cada um. Então, ou seja, você come esse aqui, são mais ou menos 15 minutos de corrida. É isso que vocês precisam ter um pouco de noção, que tudo que a gente come, a gente precisa gastar. Eu sempre, às vezes, brinco com meus pacientes assim, o erro não é o que a gente come, o erro é que a gente deixa de gastar. É verdade. Porque se a gente fosse nadador de alta performance, a gente ia gastar 6.000 calorias por dia. Ia ter que comer muito, até de madrugada. Ia ter que comer muito. O que essa brincadeira toda traz pra gente, eu acho que é um pouco de enxergar com mais cuidado aquilo que a gente está comendo. Verdade. Né? Quer ver uma outra coisa? Esse aqui é feijão. Ah, é feijão. Uma concha de feijão tem 100 calorias. 100 calorias? 100 calorias. Feito sem gordura. Feito sem gordura, 100 calorias. 100 calorias é muito saudável, gente, para um almoço que tem que ter em torno de 400 a 500 calorias. Era o que eu ia te perguntar. Então, para a gente ter um equilíbrio, mais ou menos, 400 a 500 calorias é uma quantidade legal. 400 a 500 calorias por refeição maior. Claro que quem vai fazer uma dieta de 1.800 pode comer 600 calorias no almoço, 500 no jantar, não tem problema nenhum, tá? O feijão, ele combinado com o arroz, ele é um alimento extremamente rico, preferencialmente o arroz integral. Cada colher de arroz integral vai ter em torno de 40 a 35 calorias. Então, a gente faz uma refeição bastante saudável. 2 colheres de arroz com uma concha de feijão, às vezes até um pouquinho mais, vai dar umas 200 calorias, que é muito bom. Excelente, dá super energia. É muito bom. Tem todo o valor nutricional que você explicou, que é ótimo. A gente sai satisfeito e o equilíbrio tá bacana. Feito. Não vou fazer mais uma perguntinha? Por favor. Não dá pra colocar. Mas de alguém do Insta? Tem alguma preparada? Que eu tenho uma... Gente, eu preciso fazer essa pauta várias vezes, porque tem um monte de coisa pra gente falar. Vamos fazer uma? A gente pode ensinar bastante, assim, mais fazer essa questão das trocas, trazer uns pratos, vamos fazer? Trazer os pratos, a gente faz isso. Olha lá, a Poliana sempre manda pergunta pra gente, uma fofa, beijo pra você. Antes de verificarmos as calorias, o importante é saber sobre os macronutrientes e as suas funções específicas no organismo. Adoro vocês. Perfeito, boa perfeito, pergunta. Poliana, Ela tá bem nos termos, né? Macronutrientes. Macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Menina, tá bem. E os micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais. Ela tá um espetáculo. Tá um espetáculo. Então, assim, sim, realmente, Poliana, certíssima, a gente vai precisar, sim, olhar para os macronutrientes. Porque muitas vezes a troca, ela também tem que... Aqui tem mais gordura do que o iogurte, que é feito de baixo teor de gordura. Então, a gente está trocando por uma quantidade de proteína maior do que aqui. Entendi. Então, a gente também tem que olhar a qualidade. Gente, sempre em primeiro lugar, priorizar as proteínas, depois os carboidratos e, por último, as gorduras. Então, sempre tem... E outra coisa, tem gordura que é boa, que eu já falei aqui também sobre gorduras boas. As gorduras saturadas são as piores e as gorduras insaturadas ou poliinsaturadas, monoinsaturadas, elas são melhores e mais benéficas. A gente precisa, né? A gente precisa delas. Porque elas são anti-inflamatórias, como você falou. Exatamente. Então, se você olha para um alimento e vê que ele tem um alto teor de gordura, mas essa gordura, ela é poliinsaturada ou monoinsaturada, você pode considerar se alimentar dele. Por exemplo, o abacate, que a gente sabe que é um pouco mais calórico mesmo. Mas que é muito bom para a saúde. Então, isso tudo a gente tem que pesar. Por isso que a pergunta dela foi muito boa. Faz o seguinte, doutora Andressa, então, na sua próxima vinda ao Você Bonita, vamos colocar um monte de alimentos que fazem parte do nosso dia. Sim, o arroz integral, o macarrão, o prato de massa. Então, vamos ensinar a fazer troca e calcular a caloria transformando em quilo. Pode ser? Isso, então, vamos fazer isso? Eu acho que as meninas vão adorar, porque a gente olha e fala assim, eu não tenho noção disso. Mas só para fechar, fechando, quais são os legumes que tem menos calorias? Porque legume é meio estranho, difícil a gente calcular, né? Legume assim, vamos lá, a abobrinha tem pouca caloria. Show. Sempre os verdinhos, então, a escarola, a gente vai colocar as verduras, então, alface, brócolis, couve-flor. A cenoura, ela tem um pouquinho mais de caloria, mas se ela é feita no vaporzinho, ou se ela é feita refogada com pouco óleo, também tá ok.
Beterraba, uma porção menor, porque ela acaba virando açúcar, também ok. Abóbora japonesa. A abóbora é boa, a abóbora tem um alto teor de fibra. Olha. Tem umas receitas de sopa de abóboras que são ótimas. Fizemos aqui. Pimentão também é muito bom e pouquíssimo calórico. Cada 100 gramas de pimentão vai ter em torno de 40 calorias. Quase nada. E berinjela? Berinjela também é muito bom, é pouco calórico e é rica em fibra. Tá vendo como dá pra ser feliz? Porque olha cada coisa deliciosa que você falou. Ai, a pediu pra eu encerrar. Ai, quero deixar ela embora. Meninos, não dá pra deixar ela embora, os meninos tudo olhando. Vocês vão atacar a mesa, né? Que falta de vergonha, né? Olha, quero agradecer mais uma vez. Doutora Andressa Heimbicher Soares, endocrinologista, sempre que vem ao programa Arrasa. Gente, isso aqui é uma pauta, é o nosso dia, é o nosso dia a dia, a nossa vida, o que a gente ingere, o que a gente coloca na geladeira, o que a gente coloca na alimentação dos nossos filhos. Sim. Vamos pensar com muito carinho. Ela volta, a gente vai continuar falando do assunto. Quem quiser saber mais, só entrar no Facebook e colocar Endocrinologia em Dia, que você já encontra textos maravilhosos, estudos, olha, muita coisa bacana da doutora Andressa. Vale a pena. Obrigada sempre. Carol. Maior prazer tê-la aqui. Adoro o nosso papo. Até a próxima. Obrigada. Ai, é bom demais. Agora é o seguinte...